Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Um dos textos bíblicos que ele nos ensina é: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Queridos, hoje nós estaremos estudando mais uma vez o nosso devocional diário da The Holiness, O Pão Diário está aqui, é esse que nós estamos estudando, e hoje o tema desse Pão Diário é o amor que perdoa. Conta-se na história de hoje um casal que chegaram sim à marca dos 80 anos de feliz matrimônio. Alguém pergunta para ele qual foi o principal ingrediente que ambos levaram, ou cultivaram no seu relacionamento, no seu matrimônio, para chegarem a 80 anos de matrimônio. Sua resposta foi o perdão. Porque quando nós perdoamos ao nosso cônjuge, nós sempre magoamos, nós magoamos as pessoas com palavra, nós magoamos as pessoas com promessas quebradas, nós magoamos o nosso cônjuge com tarefas que nós não conseguimos concluir, com tarefa que nós deixamos a desejar. Nós magoamos os nossos cônjuges com algumas coisas. E a principal marca que tem que levarmos para prosseguir à frente é perdoar, é colocar uma pedra, é esquecer todas essas mágoas, deixando para trás. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar também aqueles que nos ofendem, inclusive os nossos cônjuges. E o texto lido está lá no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12 ao 14. E lá diz que nós precisamos utilizar o perdão, mas utilizá-lo com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão. Quando fazer isso você consegue perdoar? E a minha pergunta é, uma pergunta que tem no Pão Diário: você já foi curado por perdoar alguém? Como são os relacionamentos? Como o relacionamento pode ser fortalecido pela prática do perdão e da responsabilidade? Então pense bem, hoje é um dia para você perdoar aquelas pessoas que te deixaram magoado, pessoas que te deixaram entristecido, principalmente agora que estamos no mês de janeiro de 2025, esquece 2024, esquece aquelas mágoas, esquece tudo aquilo que as pessoas fizeram por você, contra você em 2024. Vamos seguir adiante. Êxodo capítulo de número 14, da nossa leitura diária. Êxodo 14, a Bíblia diz que o povo de Israel sai e agora vão até frente do mar, em um lugar chamado Piairote. Esse nome em hebraico, são as primeiras palavras aí do capítulo de número 14. Eu já até preguei essa mensagem algumas vezes. Quer dizer Piairote, beco sem saída. Porque Deus manda o povo de Israel ficar entre Migdol, o Mar Vermelho, e um beco sem saída, Piairote. E qual foi o intuito de Deus? A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o que está em nosso coração. Ele diz para Moisés: leva o povo para Piairote, para um beco sem saída. E Faraó, olha como Deus conhece a mente do homem. Faraó vai pensar: o povo de Israel saíram do Egito e estão perdidos, estão andando em volta. Então Faraó vai se revoltar e vai vir contra vocês de novo. Então eu vou mostrar para Faraó e para todo o Egito que eu sou Deus Todo-Poderoso. Dito e feito. Quando o Faraó descobre, alguém chega lá e diz: Faraó, o pessoal o povo de Israel estão perdidos entre Migdol, o Mar Vermelho, estão lá num beco sem saída, estão em Piairote. Ele prepara a infantaria, ele prepara toda a cavalaria e vai de encontro ao povo de Deus ali perto do Mar Vermelho. Quando o exército se aproxima do povo de Israel, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, mais uma vez anjo do Senhor, com um A maiúsculo, que simboliza, se representa aí Cristo no Antigo Testamento. Aí a Bíblia diz que aquele que representava o povo de Israel como uma coluna de fogo, ou uma coluna de nuvem, agora ele estava guiando o povo, estava na frente, agora ele vem para trás do povo, fazendo a divisão entre o povo de Israel e o exército egípcio. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fica toda noite ali como uma coluna de fogo. Durante a noite era claro, era luz para o povo de Israel, enquanto para o povo dos egípcios era treva. Deus faz separação entre o seu povo. Ele faz separação entre a luz, faz separação entre as trevas. Então ali o exército de Faraó, bem próximo ao povo de Israel, bem perto ao povo de Deus, mas o que fazia separação entre o povo e o outro era o próprio Cristo. Quando eles se aproximavam mais, a Bíblia diz que o anjo do Senhor olhou para eles e os carros deles começaram a quebrar, as rodas se soltavam e eles tiveram entendimento. No versículo de número 25, os egípcios reconheceram e disseram: olha, vamos fugir porque o Senhor é quem está pelejando em favor de Israel e contra nós egípcios.
vamos correr, vamos voltar. Só que não dá tempo. A Bíblia diz que o povo de Israel já chega do outro lado, né, em terra seca. E Deus fala para Moisés, toca de novo nas águas com esse cajado. Quando Moisés toca nas águas, o mar se fecha novamente e engole todos os exércitos do rei Faraó, né, com seus cavaleiros e daí por diante. Antes, o mar havia aberto somente para o povo de Israel passar. Isso é um texto muito conhecido. Há alguns críticos que dizem, eles foram passar em um local que o mar baixa, então o pessoal passaram a terra seca. Outros dizem que eles passaram, molharam os pés e daí por diante. Irmão, isso pouco importa se foi no lugar muito raso do mar ou se foi no lugar muito fundo do mar. O que mais chama a atenção é que quando Israel chega do outro lado, que Moisés toca na água, o mar fecha e todo o exército de Faraó morre afogado. Então, se foi no lugar raso e eles morreram afogados, o milagre torna-se ainda maior, não é verdade? Mas vamos para frente, capítulo número 15. A Bíblia diz que Moisés faz uma canção e começam a cantar, começam a dançar, começa a exaltar a Deus e dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele fez uns grandes feitos. Aí lá no capítulo, mais para frente, aí, no versículo 22, 20, eles chegaram a uma cidade, depois de 3 dias que saíram do Mar Vermelho, eles chegam a uma cidade chamada Mara, na verdade, Mara. Naquela cidade, eles chegam e estão com muita sede e não tem água para beber. Quando eles encontram a água era amarga. Isso significa o nome Mara, amarga, né? Então a água era amarga. A Bíblia diz que Moisés pega um graveto, pega um pedaço de madeira, joga no mar, mandado por Deus, joga na água e a água torna-se doce. Eles tomam água e o Senhor faz de promessa, dizendo, olha, se vocês me ouvirem, se vocês forem fiel à minha voz, não colocarei em vocês nenhuma das enfermidades que coloquei no egípcio, né? Que foram muitas as enfermidades, muitas as doenças causadas ali nos egípcios. E a Bíblia diz que eles gostaram dessa aliança e Deus continua guiando esse povo. Mais alguns dias depois eles chegaram em um local chamado Eli. E lá na cidade de Eli havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Aí começaram a descansar ali, acamparam-se ali. Deus sempre tem cuidado de nós. Vem de vez em quando uma prova para o cristão, para nós, mas depois, junto com a prova, vem a bonança. Eu não sei como é que você está passando a sua vida, passando esses dias, se na prova ou se na bonança. Se estiver na prova, a qualquer momento chega a bonança. Se estiver na bonança, é hora de você agradecer e cantar tal qual Moisés, tal qual Miriam. Pegue o tamborim e comece exaltando o nome do Senhor. Voltando só um pouco atrás, o que me chama a atenção é que Moisés canta o hino, né? Ele faz aquele hino e ele diz, olha Senhor, o pessoal de Edom estão com medo, a Filistia está com medo, os amonitas estão com medo, porque eles ouviram o que o Senhor fez com Faraó e todo o seu exército. Então o povo começaram a temer e a ter medo do povo de Israel. Agora vamos lá para o livro de Mateus, capítulo número 17. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e sobe para um monte. Naquele monte chamado hoje Monte da Transfiguração, Jesus se transfigura e os discípulos vê-lo claramente falando com Moisés e falando com Elias, todos com roupas resplandecentes. A Bíblia diz que de repente ele ouve uma voz do céu e a voz do céu dizia para eles, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Quando os discípulos Pedro, Tiago e João ouviram essa voz, a Bíblia diz que eles caíram por terra. Mas Jesus chega até eles e levanta e diz assim, levanta, não tenhas medo. E eles levantaram-se e não viram mais aquela visão que eles estavam vendo, não viram mais Pedro, não viram Tiago, não viram João, mas Pedro disse, aliás, não viram Elias, não viram Moisés, né? Mas eles disseram, Senhor, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro esqueceu-se até dele próprio. Quando estamos na presença de Deus e o culto está gostoso, nós nos esquecemos até de nós mesmos, não é verdade? Mas vamos para frente. Vem aí um jovem lunático, a Bíblia diz que os pais trouxeram o seu filho para que os discípulos pudessem expulsar, os discípulos não expulsaram. Jesus chega e diz, por que vocês não expulsaram? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Vocês não expulsaram porque vocês não têm fé. E depois ele falou, olha, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Ele expulsa o demônio, aquela criança é curada
em nome do Senhor. Aí lá no versículo de número 22, a Bíblia diz que Jesus começa falando com os seus discípulos a necessidade dele ir até Jerusalém, morrer, ser crucificado e daí por diante. Aí a Bíblia diz que os seus discípulos, quando ouviram esta mensagem, começaram a entristecer. Aí eu tirei aqui, coloquei aqui no meu rascunho, a mensagem que vem da parte de Deus para nós, ela traz alegria, ela produz vida, ela produz orgulho, ela produz graça para você levantar, colocar a mão no queixo e andar de peito erguido. Porém, a mensagem também que nós vamos ouvir, que faz nos entristecer. E alguém pode dizer, se uma mensagem te traz tristeza, se te traz angústia, essa mensagem não vem de Deus. Mas olha só, esta mensagem que Jesus trouxe aos discípulos era uma mensagem divina, era uma mensagem bíblica, era uma mensagem que iria se cumprir e trouxe tristeza aos discípulos. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que a tristeza, segundo Deus, ela causa arrependimento. Então, quando você ouve uma mensagem, seja na igreja, seja onde for, e aquela mensagem te traz angústia, te traz tristeza, mas ao mesmo tempo essa tristeza é com vontade de você mudar, com desejo de melhorar na presença de Deus, com certeza essa mensagem é uma mensagem que veio dos céus. Aí, continuando aí, finalizando, a Bíblia diz que os homens da lei encontram com Pedro e diz assim, porventura o teu mestre não paga imposto? Pedro disse, paga, né? E saíram dali, aí Pedro foi falar com Jesus. Quando Pedro foi falar com Jesus sobre os impostos, Jesus já sabia o que Pedro ia falar. Eita, onisciência tremenda, onipresença aí na vida do Cristo, 100% homem, 100% divino. Quando Pedro chega lá, antes de Pedro falar sobre os impostos, Jesus disse, Pedro, o rei de quem deve cobrar os impostos? Dos estrangeiros ou dos filhos da terra? Pedro disse, não, é dos estrangeiros. Ele disse, pois é, para que a gente não fique devendo, vá até o rio, pegue um peixe, pesque, né? E tire da boca do peixe 4 dracmas e vá lá e pague os impostos por mim e por você. Que Deus grande, que Deus tremendo. E mais uma vez, há uma frase que diz, né? Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma boa semana, amanhã temos mais. Grande abraço.